nós moramos numa pequena propriedade e as pessoas, alguns quilômetros da cidade, e as pessoas que mais nossos filhos foram estudar na cidade, morar, e as pessoas que mais nos visitavam, participar da nossa vida, era minha mãe e o meu sogro, que já era viúvo. Minha mãe teve um problema, caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, não resistiu à cirurgia, faleceu. E 8 dias depois, o meu sogro faleceu também. Teve um aneurisma, fez uma cirurgia e não retornou à vida. E uma noite, logo depois da morte dele, eu conversava com minha esposa no quarto e falava sobre esse assunto. Olha, as pessoas que mais frequentavam a gente, fora os nossos filhos, era minha mãe e o seu pai. Eles já não existem. Praticamente nós vamos ficar abandonados aqui nesse meio de mundo. Eu acho que era melhor a gente procurar outro lugar mais próximo para a gente se mudar. Ela disse, não vou. Não vou, já viemos de outra propriedade e eu não vou sair daqui, ficar mudando de um lugar para outro. Se eu sair daqui, nós vamos para a cidade. Eu falei, mas o que é que nós vamos fazer na cidade? Nós podemos vender essa propriedade, ter algum dinheiro por algum tempo, mas o dinheiro vai acabar. Na minha idade eu não consigo mais emprego. Mas daqui eu não vou. Eu vou para a cidade. E o pior é que agora nem pai mais eu tenho. Meu pai morreu. Nesse momento, a janela do quarto que a gente estava começou a tremer. E aquilo podia ser um aviso. Ficamos ali, paramos a nossa conversa e ficamos ouvindo que é aquilo. E aquele fragor continuou durante toda a noite. Só de madrugada que parou. E no dia seguinte, continuou também. Naquele dia que a gente estava conversando, no dia seguinte, ia haver uma reunião na cidade para definir sobre uma casa que tinha ficado dos meus sogros na herança. E minhas cunhadas moravam lá. Aí ficamos pensando, será que esse barulho que ouvimos, será alguém querendo nos dizer alguma coisa? Querer fazer algum pedido? E toda noite aquilo continuava. Lá por volta de meia-noite, o barulho continuava. Às vezes, vinha antes da meia-noite e parava mais cedo. Outras vezes, vinha só depois da meia-noite e parava ao amanhecer. A gente ficava imaginando. É como se aquele barulho, alguém que estivesse fazendo aquele barulho, tivesse uma missão para cumprir em outro lugar e se atrasasse e viesse aqui depois. Ou então se antecipasse aqui, viesse aqui, fazia alguma coisa, fazia aquele barulho e depois ia cumprir a missão em outro lugar. Tudo passava pela nossa cabeça. E conversava com um e com o outro e as pessoas davam uma opinião. Será que esse tremor não é da natureza? Alguma coisa que tem, o terreno não é bem firme debaixo da casa, que apesar de ser um morro. E a gente pensava, pode ser, mas por que que só essa janela treme? E por que que só treme durante a noite? Quando tinha alguém estranho em casa, que não era da família, outra pessoa que não era só nós dois, não acontecia tremor nenhum. Ficava tudo calmo. E aquilo era outra coisa que ia inculcando a gente. Pensava uma coisa, pensava outra. E as pessoas já ficavam apreensivas. O que é que está acontecendo? É só essa janela que treme e tudo. E já estava com muitos dias. E aí eu resolvi. Estava com quase um mês aquele tremor. Disse, agora vamos acabar com esse negócio. Vamos ver o que está acontecendo. Porque está amedrontando as pessoas. Quando foi por volta da meia-noite daquele dia, o barulho começou. Aí eu levantei da cama, fui para a janela, tudo escuro. Escuro dentro do quarto, porque a lua tinha um pouco de claridade lá fora. Dava para perceber um pouco da claridade. Aí eu botei a mão na janela do quarto e fiquei, esperando para ver o tremor.
Não demorou muito. Tremor. Só que o tremor não era na janela do quarto, como a gente imaginava. Era na janela do banheiro que fica ao lado do nosso quarto. Aí eu fui para a janela do banheiro e coloquei a mão na janela lá. E fiquei esperando. Fora, tinha um trinado como se fosse de um pássaro. Aí eu fiquei rezando. Oração de Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora Auxiliadora, alguns salmos. Fiquei rezando ali com a mão. E fiquei pensando numa história que meu tio continuava, de acordo com o barulho do trinado lá fora, me veio à cabeça uma história que meu sogro falecido costumava contar. Ele dizia que duas pessoas iam viajando, chegaram perto de um riacho, um pequeno riacho, um córrego, pararam para comer o frito que eles iam levando. Aí deram água para os animais e deitaram ali um pouco para descansar. E um dos viajantes se deitou e começou a cochilar, e o outro acordado. Daquele que estava dormindo, ele viu sair um pássaro muito pequeno da boca dele. O pássaro saiu pulando, e encontrou uma varazinha que tinha ali de um lado para o outro, e atravessou de um lado para o outro do corpo. E o homem ficou observando. E o pássaro andou por ali, e depois aí ele foi lá e tirou a vara, e o pássaro quis voltar. Ele tirou a vara e o pássaro ficou agoniado porque não tinha por onde voltar. Aí ele foi lá, colocou de novo a vara no lugar, e o pássaro vendo a vara, não voava, era só pulava, saltitava, passou de novo pela vara e entrou na boca do cidadão que estava dormindo. Uma história estranha, mas ele contava. E eu fiquei pensando, será que o nosso espírito é um pássaro? Né? E a gente fica até imaginando, porque o Espírito Santo, a representação é uma pomba, né? E eu ficava pensando essas coisas ali, e eu vi desse trinado lá fora e com a mão na janela, esperando. Meu braço já estava cansado de tanto esperar e nada acontecia. Aí eu lembrei de Moisés. Moisés, no tempo que estava com a briga com os amalecitas, que cansou o braço e teve que permanecer. Quando baixava o braço, o exército dele perdia. E alguém teve que sustentar a mão dele para que ele ganhasse a guerra, né? A batalha. E eu com a mão, o braço cansado ali fiquei. Mas de repente eu vi se projetar na sombra da janela, no vidro da janela, aquela sombra escura. Uma sombra escura pulou no batente da janela e subiu para o frechal. E a sombra escura e tinha um rabo muito grande. Estava desvendado o mistério. Que tanto nos fez ter outras imaginações. O mistério era um grande rato que subia pela janela, batia no cano de suspiro da fossa. O cano batia nas telhas e fazia aquele barulho como se fosse a janela tremendo. Na verdade, a janela nunca tremeu. O barulho era apenas o cano batendo nas bordas da telha. E para que não aguçasse mais a minha imaginação, fui lá, amarrei bem o cano em uma das ripas e nunca mais houve aquele barulho. Curta, compartilhe e comente.